que vocês já devem ter alguma compreensão. Pronto. Massa. Boa noite, galera. A gente vai estar iniciando agora a revisão para a unidade 1. Vai ter mais ou menos 1 hora aí. Pode se estender se vocês tiverem algumas dúvidas e queiram que eu resolva aí algumas das questões a mais que eu coloquei aqui. Eu coloquei 8 questões que são bem parecidas com questões de provas passadas dele, exatamente para que vocês tenham uma boa base para amanhã, que vocês também se sintam confiantes para estar fazendo essa prova e vejam que não é nenhum bicho de 7 cabeças e dá para fazer, certo? Então, o meu intuito aqui, eu vou estar, antes de resolver a questão em si, eu vou mostrar em qual assunto ela se relaciona, certo? E resolva a questão, para que vocês consigam fazer essa relação e, exatamente, mesmo um dia antes da prova, consigam absorver o que foi ensinado e consigam levar para as próximas unidades, certo? Beleza. Vocês já devem estar vendo aí a primeira questão. É uma questão bem simples, né, de fazer. E daí, como eu falei, vou estar apresentando qual é o assunto dessa questão. Essa questão, bora ler primeiro, né, só para vocês verem. Então, ela fala o seguinte: um comitê de 10 pessoas é composto por 6 mulheres e 4 homens. Quantas equipes de 4 pessoas podem ser formadas contendo exatamente 3 mulheres? Então, prestem atenção para essa palavra, exatamente, porque ele quer essas 3 mulheres e não, tipo, pelo menos, ele não está dizendo pelo menos 3 mulheres, né? Porque se fosse pelo menos já seria outra coisa que a gente iria calcular. Mas beleza. Então, passando para o conteúdo, a gente está tratando de uma combinação. Então, é o assunto que vocês veem lá no capítulo 2, se eu não me engano, que tem os métodos numéricos de análise combinatória que vocês já viram. A maioria de vocês, enfim, já deve ter já teve algum contato mínimo com análise combinatória, certo? E aí, em combinação, a fórmula da combinação e as suposições que você tem que fazer, tem que verificar se tem na questão se ele pede para que não tenham elementos repetidos, e a ordem ela não importa. Então, um grupo que vai ser, digamos assim, formado por Ana, Maria e José, é a mesma coisa que é o mesmo grupo de José, Ana e Maria, né? Então, a ordem não está importando. Um caso onde a ordem importa seria, por exemplo, a formação de um pódio, onde a primeira, a segunda e a terceira pessoa então, já modificaria, né, a ordem. E aí, para esse caso de combinação, a gente tem que ver quantas pessoas, no caso da questão anterior, a gente está tomando para um determinado grupo. Então, nessa questão aqui, nessa primeira questão, ele quer tomar um grupo de 4 pessoas, só que ele quer que tenham exatamente 3 mulheres. Então, qual é a combinação que a gente vai estar usando? Usando essa fórmula aqui, né, que a gente viu lá. Beleza. Vocês já devem imaginar que, basicamente, ele quer 3 mulheres de um grupo de 6 mulheres, certo? E ele, no caso, se ele quer 4 pessoas nesse time, nessa equipe, vai estar restando, se já tem 3 mulheres, vai estar restando o quê? A gente completar. Uma pessoa. E vai ser um homem, claramente. E aí, o grupo de 4 homens, porque tem 4 homens. Massa? Ok. E aí vai ser uma combinação, né? Vai ser o quê? A combinação de 6 tomando 3. Aí a gente representa assim, com esse 6ão. E o 3zinho aqui embaixo. Enfim. Beleza? E a combinação de 4 tomando 1. E aí a gente só modifica os valores. Se vocês não tiverem essa percepção intuitiva, né, do porquê tem essa fórmula, que é exatamente para tirar a repetição da ordem, porque a ordem não importa, e para considerar o tamanho que a gente tem do grupo, vocês só usam essa fórmula e trocam os valores. Então, bora lá. Isso aqui, eu vou colocar aqui do lado para ficar bem organizado, né? No caso, ele é N tomando P. Beleza?
Aí modifica lá. E aí vocês fazem. Vamos lá. Aí fica, nesse caso aqui, fica o quê? Fica 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o que eu estou tomando, 6 menos 3. Certo? E isso aí vai dar o quê? Aí a gente faz 6 vezes 5 vezes 4. Aí vai cortar, né? O 3 fatorial lá com o que sobrou. Eu espero que vocês consigam visualizar isso de vez. E aí vai dar 20, certo? E a gente faz a mesma coisa para aqui para baixo. Aí vai ficar o quê? 4 fatorial, tomando 1, 4 menos 1. E aí vai dar quanto? 4 sobre 1. Beleza? Vai dar 4. Então, o que é que a gente faz agora? A gente tem esse valor e esse valor. E daí a gente quer que isso e isso aconteçam, né? Então, quando a gente usa o i, a gente trata de multiplicação. Se a gente tivesse com o ou, a gente estaria tratando de soma. Então, nesse caso, a gente quer 3 mulheres e o resto vai ser essa combinação aqui de homens, que vão ser 4. Então, a gente faz 20 vezes 4. E aí vai dar o número total de equipes possíveis que a gente pode estar formando aí. Vai ser o quê? 80. Massa? Alguma dúvida em relação a isso? Então, assim, todas as questões que vocês verem que está tendo a formação de algo, que a ordem não importa, certo? Que está tomando uma determinada quantia daquela maior, está pegando um determinado grupo, então vocês vão usar sempre essa combinação. Se a ordem importasse, vocês estariam usando arranjo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês pegam lá o materialzinho de revisão que eu fiz para vocês e tem lá essa parte. Massa? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, bem simples também. Tsang, ele gosta sempre de cobrar umas 4, 5 questões dessa parte de análise combinatória. Então, estejam afiados, sabe? Saibam esses conceitos que com certeza vai cair, sabe? Uma questão dessa e vai ser pontos aí garantidos. Questão 2. Quantas sequências de sim e não de comprimento M contém pelo menos um sim? Então, aqui, ó, é pelo menos um sim. Massa. Tem várias formas de resolver essa questão. E uma delas é pelo princípio da complementariedade. Tá escrito errado aqui, mas enfim. E aí é o princípio fundamental da contagem que vocês aprendem lá. Quantas combinações eu posso fazer com 3 blusas, 2 shorts e 3 sapatos, né? E isso aqui é a mesma coisa que vocês vão estar trabalhando, só que aí vocês podem ter uma sacada melhor, ao invés de vocês calcularem todas as sequências com pelo menos um sim que vocês podem fazer, ao invés de vocês calcularem isso, que seria mais custoso, né? Vocês podem pensar quais são as sequências que não têm pelo menos um sim, que seriam todas as sequências formadas por não. Então, digamos que a gente tivesse uma sequência de 4, né, 4 elementos, e todas fossem formadas por não. Esse seria o único caso que não teria um sim. Todos os outros casos teriam pelo menos um sim, né? E é exatamente isso que vocês veem quando estão estudando, que vocês podem usar, né? Quando vocês estudam conjuntos, aí vocês podem fazer essa ligação aqui. Então, a gente pode considerar esse conjunto de dentro, esse aqui, ó, que tem essa bolinha, como conjunto com pelo menos um sim, e o resto dos conjuntos sem nenhum sim, certo? Mito. Eu coloquei aqui ao contrário. Esse conjunto A seria o conjunto sem nenhum sim, e esses aqui de fora seriam os conjuntos, o conjunto com pelo menos um sim, esse aqui de fora. Eu coloquei ao contrário.
E pronto, esse seria o cálculo que vocês estariam fazendo. Esse aqui de baixo. Massa? Então, bora lá só fazer os cálculos. Então, como é que a gente faria isso? Quais são todos os conjuntos possíveis? Como é que a gente faria? Então, para cada um dos elementos, para cada um, a gente tem quantas possibilidades? Tem duas, que é sim ou não, certo? Então, a gente tem comprimento M. Então, enfim, vou colocar aqui 3 pontinhos. Comprimento M. E daí, se eu quisesse calcular todas as sequências possíveis, mesmo, seria o quê? 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e assim por diante, seria o quê? 2 elevado a m, dependendo do meu comprimento. E qual seria o único caso que não teria pelo menos um sim? Só teria um caso, né? No caso. Então, a gente faz o quê? Pega isso tudo e subtrai com 1 mesmo. E aí tá a nossa resposta. Nada de complicado, né, minha gente? Mas basicamente, ele pode cobrar várias questões aí saindo dessa. Eu vou pedir para que, mesmo que vocês, assim, eu sei que às vezes pode existir alguém que não tem tanta facilidade, sabe, com essa parte. E eu quero que vocês se sintam à vontade para estar perguntando, por mais besta que seja a dúvida de vocês, beleza? Bom, eu vou continuar para a terceira questão. Terceira questão. Em um sistema de codificação de cores para resistores, cada cor representa um número específico. Suponha que existem 6 cores diferentes que podem ser usadas em 3 faixas em um resistor para codificar seu valor. Então, a gente tem aqui um resistorzinho, não sei se vocês já viram mais ou menos como é um resistor, mas ele é mais ou menos assim. E aí, dependendo do resistor que tu pegue, ele pode ter mais ou menos faixas. E nesse aqui, ele está usando um sistema de 3 faixas. Então, ele pode, por exemplo, ter essas 3 faixazinhas aqui, que servem para codificar, né? No caso, servem para dizer qual é o valor a resistência desse resistor. Beleza. E daí, existem 6 cores diferentes para estar colocando nessas 3 faixas, que ele diz aqui. 6 cores diferentes. Se cada faixa pode conter qualquer uma das 6 cores e repetições são permitidas, então isso aqui é bem importante, quantos valores diferentes de resistores podem ser codificados? E se o número de cores disponível for P agora, certo? Então, para essa questão daqui, a gente está usando o quê? O princípio fundamental da contagem, de novo. E daí, quando a gente trata do princípio da contagem, eu coloquei isso aqui, para a gente lembrar que as escolhas que a gente está fazendo são independentes uma da outra. Então, quando eu for escolher a cor da primeira faixa, vai ser independente da segunda, enfim. Só relembrando, e é isso. Repetições são permitidas, a ordem não importa também. Beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Basicamente, a gente pode fazer assim. Então, para a primeira posição, eu posso colocar qual cor? Qualquer uma das 6 cores, certo? Para a segunda repetição, ou para a segunda faixa, quantas cores eu posso colocar? 6 cores de novo. Por quê? Porque repetições são permitidas. E para a terceira faixa, 6 cores de novo. Então, o que é isso? Nada mais é do que 6 e 6 e 6, que fica 6 elevado a 3. Ah, e agora se o número de cores for P, o que é que vai acontecer? Vai ser P vezes P vezes P. Então, isso vai ficar P elevado a 3. Pronto. Está resolvido. Mais um ponto aí na prova. Próxima questão. Em um jogo de tabuleiro, um dado de 6 faces
é lançado M vezes. Quantas sequências de resultados podem ser obtidos, onde o número 6 aparece no máximo 4 vezes? Aí vocês podem parar um pouco para refletir, nossa, o que eu vou fazer aqui, né? Como é que eu vou resolver esse problema? E daí já faz parte do capítulo, se não me engano, 4. Capítulo 4, tá aqui. Que vocês trabalham distribuição de probabilidade. Eu deixei aqui umas anotações de curiosidade do porquê a gente utiliza distribuição de probabilidade na nossa vida. Porque até o capítulo 2, até o capítulo 3, a gente trabalha com espaços amostrais finitos. E daí a gente trabalha com distribuições de frequência, né? A gente consegue lá estar fazendo essas distribuições. E isso é bom para trabalhar com questões empíricas, para fazer, como vocês viram na monitoria que teve de Colab, para fazer análise exploratória de dados, enfim. Mas, para construir modelos matemáticos, vocês vão estar vendo, né, futuramente, questões de criar hipóteses, fazer inferências. E, para isso, vocês não vão conseguir trabalhar com todos os conjuntos de dados que existem no mundo, porque vai ser um conjunto infinito, né? Tipo, um espaço amostral infinito. E aí, para fazer isso, para trabalhar com isso, vocês vão ter que pegar um grupo menor daquela população, né? Pegar uma amostra menor e tá criando hipóteses. E aí vocês começam estudando essa distribuição de probabilidade para exatamente associar uma probabilidade para cada uma das variáveis que vocês têm na mão de vocês, que vocês têm, certo? E o que seriam variáveis aleatórias? Eu vou falar rapidamente. Ele não vai perguntar isso na prova, claro que não, mas para vocês saberem, variáveis aleatórias nada mais é que uma função de mapeamento. E aí é que tá, porque no livro ele diz, né, que é um termo, assim, que é infeliz. É um termo infeliz de colocar variável, porque não é uma variável, é uma função de mapeamento, onde você associa um valor numérico a um elemento que você tem. Então, por exemplo, ter tal condição, digamos, deixa eu ver, vai chover, digamos, você associa a 1, não vai chover a 0. Ou tem cabelo a 1, não tem cabelo, 0. Então, essa função de mapeamento, onde você está associando um valor numérico a um elemento que você tem na sua amostra, é o que a gente chama de variável aleatória. E elas podem ser contínuas ou discretas. E daí o que significa isso? Discreto é você conseguir listar esses valores. Então, você tem números finitos, né? Quantidades finitas para estar fazendo, para estar listando. Certo? Então, quando vocês estiverem falando, quando vocês pegarem sinais e sistemas, por exemplo, vocês vão estar discretizando. Então, vocês vão estar criando, associando ali esses valores, listando esses valores, né? Está criando várias amostras para discretizar. E contínuo seria vocês não trabalham com listando esses valores porque vocês não conseguem, porque dentro de um espaço há números infinitos. Então, isso seria a definição de variável aleatória contínua, quando você não consegue listar porque os valores eles são infinitos, beleza? Não vou anotar isso não, porque isso aí também está naquela revisão que eu mandei para vocês. E daí, uma das primeiras distribuições que vocês veem, que vocês podem estar trabalhando com variáveis aleatórias discretas, é a distribuição binomial. E o que essa distribuição ela faz? Onde é que a gente usa esse tipo de distribuição? A gente usa para quando a gente tem um experimento que a gente repete N vezes, onde cada tentativa é independente das demais, há apenas 2 resultados possíveis, o sucesso e o fracasso, e não necessariamente o sucesso é uma coisa positiva,
mas sim o que a gente quer que aconteça. E a probabilidade de sucesso aqui, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um negócio pronto. Nesse caso aqui, que tem acima, né, é o P, está representado por P, e que está representando a quantidade, e o Qzinho seria o 1 menos P. Não está modificado aqui, né? Mas, enfim, a probabilidade de fracasso é 1 menos a de sucesso, né? 1 menos o sucesso. E daí, na questão que a gente tinha anteriormente, a gente queria o quê? Quantas sequências de resultados podem ser obtidas onde o número 6 aparece no máximo 4 vezes? Olha, se vocês pararem para pensar na questão separadamente, a cada tentativa que a gente joga o dado, a gente tem 6 possibilidades e a gente quer que caia no máximo 4 vezes. Não mais que isso, é no máximo 4 vezes. Então, uma das possibilidades seria, por exemplo, eu vim na primeira tentativa, tirar o 6, na segunda tentativa tirar o 6, enfim, até a quarta tentativa, certo? E nas outras não tirar 6 mais. Então, vocês conseguem perceber que a cada tentativa eu tenho o quê? Esse experimento que vão ter 2 valores que eu quero. O sucesso, que é eu tirar 6, e o fracasso, que é qualquer outro valor. E aí, bora voltar lá para vocês conseguirem visualizar dentro dessa expressão aqui. Dentro dessa formulazinha, que é dada para vocês para ficar mais fácil. Que tem o quê? Uma combinação, vocês já estão ligados, né? Isso aqui, e multiplica pelo a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Ou elevado à quantidade de sucesso, beleza? Que a gente quer que tenha. Beleza. Então, bora lá. Bora modificar. Aqui a gente consegue descrever a questão anterior por isso aqui. Coloquei já para facilitar. Então, a gente quer que a probabilidade de tirar 6 seja no máximo, a gente consiga tirar até no máximo 4 vezes. Então, que ela vá até 4 vezes. Aí a gente está representando dessa forma. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Bora primeiro usar isso aqui, modificar os valores disso aqui. Como é que a gente faria essa modificação? Primeiramente. Então, para o primeiro, quando o P for 0, quando a quantidade de sucesso for 0. No caso, todas as tentativas que eu jogar o dado, só sair números que não são 6, certo? Isso é uma possibilidade, porque ele quer no máximo até 4, que saia 4 vezes, né? O 6. Então, bora lá. A gente faria como aqui? Se baseando nisso. A gente pegaria, vou escrever de novo para ficar bem claro para vocês. Qual é a probabilidade de se ter sucesso? Aqui. No caso, quem seria o P? O nosso Pzinho. A probabilidade de sucesso sempre vai ser o quê? 1 de 6. 6 é o total de possibilidades que eu tenho e eu quero tirar 6, que é o sucesso, né? Aí é 1 sobre 6. E o fracasso, a probabilidade do fracasso acontecer seria o quê? Nosso quê? Seria todas as outras, que no caso restariam 5 de 6. Eu espero que esteja todo mundo no mesmo pé. Então a gente trocaria lá, certo? Nas informações, a gente já pode estar colocando aqui. Ele não disse quantas vezes ele vai estar tentando. Deixa eu só verificar. M vezes, né? No caso, ele coloca. Então, ao invés de eu colocar N aqui, eu vou colocar M. Então, M vezes, tomando o número de sucessos, nesse primeiro caso, 0. E daí, 1 sobre 6 elevado a 0. Menos
5 sobre 6 elevado a m menos 0, né? E assim, o que é que vai acontecer daqui em diante? Vocês vão ter que fazer isso até 4. Então, vocês fariam x quando a gente tira uma vez. Então, seria tomando 1, 6, m menos 1. Nada, o que eu estou fazendo aqui é só estar usando essa formulazinha aqui, certo? E aí vocês fariam até 4. Mas uma forma de simplificar isso, porque vocês pegariam o que é que vai acontecer no final? Vocês vão pegar essa, e isso pode acontecer, ou isso pode acontecer, ou o caso de 2 vezes eu tirar 6, ou o caso de 3 vezes eu tirar o 6, ou o caso de 4 vezes eu tirar o 6. Certo? Tem essas 5 possibilidades de acontecer. E aí você somaria tudo isso. Então, vocês podem chegar, explicar isso, né, o que eu acabei de falar, e botar. Então, a probabilidade de eu tirar, no máximo, 4 vezes 6, o 6, é a soma, vou colocar, começando de 0, das n tentativas que eu vou ter, tomado K, que é a quantidade de sucessos, vezes a probabilidade do sucesso, elevado a essa quantidade, a essa probabilidade de sucesso, quantidade, no caso, e vezes a probabilidade de fracasso elevado a n menos k. Beleza? Vocês podem só simplificar a resposta de vocês, se vocês não quisessem escrever, né? Aqui quando a variável aleatória é igual a 0, a variável aleatória é igual a 1, depois igual a 2, depois igual a 3, depois igual a 4, vocês já explicariam isso direto e já escreveriam isso daqui. Massa? Vixe. Isso aconteceu aqui. Tá, então essa seria a resposta de vocês. Alguma dúvida em relação a essa questão? Nenhuma? Tem certeza? Pode perguntar, Nata. Eu tava dando uma olhada nas provas de sangue, eu vi que ele gosta de que a pessoa explique. Se eu colocasse assim, ele precisaria que eu fizesse um textinho explicando? No caso, se você colocar isso daqui só essa resumisse, né, na soma, você ia ter que demonstrar o porquê tu fez isso. Aí você explicaria, olha, o que eu tô fazendo aqui é basicamente, não é no máximo 4 vezes que eu quero tirar? Então, eu tô pegando, fazendo a distribuição binomial para cada situação, até 4. Entende? Estou pegando as probabilidades em cada situação e fazendo esse... Porque distribuição de probabilidade nada mais é do que você associar a probabilidade a cada acontecimento. É isso que você está fazendo. Aí você tem que explicar isso, entendeu? Você tem que deixar evidente para ti sangue que você entendeu isso e você só não pegou essa fórmula daqui e jogou lá, sabe? Entendi. Mas se no caso eu fizesse, tipo, todos esses passo a passo, tipo, p de x igual a 0, aí eu fizesse até o Pronto. 4, aí precisaria explicar também? Não. O desenvolvimento já seria a explicação, nesse caso. Ah, entendi. Obrigado. Certo? Pronto. Ok, então partindo para a quinta questão. Vamos lá. Essa questão aqui trabalha já com o teorema de Bayes. Com certeza vai cair uma questão amanhã disso, não tenho dúvida. Sempre cai e é sempre o mesmo estilo, sabe, gente? Tipo, não tem muito o que ter medo disso. Vou explicar para vocês rapidamente o que ela diz. O teorema de Bayes, ele, no caso, está dentro da probabilidade condicionada e, como o nome diz, condicionada. Condição, você então estabelece uma condição para que, e você quer saber, diante dessa condição, né, já existente, qual vai ser a probabilidade de tal coisa. Então, como eu dei o exemplo na monitoria lá,
de Colab é como se você estivesse procurando uma pessoa dentro de uma mansão lá, tá tendo uma festa, você tá procurando essa pessoa dentro dessa mansão, e aí ao invés de você procurar na casa inteira, em todos os cômodos, eu te digo assim, olha, essa pessoa ela tá dentro de tal cômodo. E aí ao invés de você procurar em todos os cômodos, você vai, né, pro cômodo que eu te disse que a pessoa tá. Então, é basicamente isso que o teorema de Bayes ele sintetiza, né, dentro de uma fórmula para que você trabalhe. E probabilidade condicionada como um todo nada mais é do que isso daqui, ó. Essa forma que a gente escreve, que é o P, probabilidade de, por exemplo, B, tal que A já aconteceu. Beleza? Dado que A já aconteceu. É isso que essa barra significa. Dado que alguma coisa já aconteceu. Então, isso, o que é que a gente faz? A gente está fazendo a interseção de A e B dividido pela probabilidade de A. Ora, por quê? Por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente está querendo restringir a um certo limite, isso nada mais é do que normalizar. E normalizar é dividir. Certo? Eu estou falando desses termos porque aí vocês já ficam familiarizados, com certeza vocês já sabem disso. Então, a gente está normalizando para o que já aconteceu, porque a gente só precisa procurar ali dentro. Então, se a gente fizesse com o diagrama de Venn, a gente teria aqui, por exemplo, o A, o conjunto de A, e a gente vai procurar só aqui dentro. Então, tem a probabilidade de A acontecer, que é a total, e é por isso que a gente divide aqui embaixo. E aí a gente tem a interseção dos dois. Cadê? Seria o que estaria em cima, certo? E aí, destrinchando isso aqui, a interseção, quando a gente está trabalhando em probabilidade, significa isso daqui, essa multiplicação. Então, é a probabilidade... isso. Aqui eu poderia escrever de forma um pouquinho diferente. Eu poderia escrever assim. Uma coisa. Vai depender do que eu quero saber, né? Estou modificando só para facilitar depois na explicação disso aqui. Pronto, eu faço essa multiplicação, que seria o quê? A probabilidade pronto, seria eu pegar isso tudo aqui e depois restringir a isso daqui, a interseção. Massa. E o teorema de Bayes, ele só diz isso. Como é que você pode fazer esse cálculo, sabe? É só você pegar isso aqui. É exatamente essa explicação que foi dada em cima. E você abrir. Então, você vai estar fazendo a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do que já aconteceu. E daí já vai ser dado na questão. Então, bora para a questão, que vai ser mais fácil de explicar lá. Certo? Vamos lá. Para vocês não se perderem nessa questão, a gente vai anotando, vai fazendo um mapeamento das nossas variáveis. E ao invés de usar números aqui, eu vou estar usando letras maiúsculas, certo? Bora lá. Suponha que 15% dos computadores de uma determinada marca apresentam um defeito específico. Um software de diagnóstico foi desenvolvido para identificar esse defeito, tendo uma probabilidade de 0,9 de acertar o diagnóstico. Isto é, se o computador estiver com defeito, o software indicará um problema com a probabilidade de 0,9, mas se o computador não estiver com defeito, o software ainda indicará um problema com a probabilidade de 0,10, 10%. Um computador é selecionado aleatoriamente entre aqueles que o software indicou como defeituoso. Qual a probabilidade de que esse computador realmente tenha defeito? Então, bora lá. Vou fazer bem passo a passo aqui,
para que todo mundo fique afiado na hora da prova e não erre besteira. Bora dividir os nossos conjuntos, as coisas que a gente tem, os eventos, certo? O que pode acontecer. A gente tem, primeira opção, o computador está defeituoso. Eu vou colocar com a letra D. Então, o computador tem defeito. A outra opção seria o complemento disso. Então, D com tracinho em cima. O computador não tem defeito. E daí, o teste, ele pode indicar o quê? O teste pode tanto indicar que tem defeito, quanto indicar que não tem defeito. Mas, nesse caso aqui, qual é a condição que ele estabelece? O computador é selecionado aleatoriamente dentre aqueles que o software indicou como defeituoso. Então, a gente já sabe que ele está indicando que tem defeito, né? Isso não quer dizer que ele realmente tenha, mas o teste saiu lá que tem defeito. Então, eu vou representar isso com a letra T. Então, vou botar teste indica ter defeito. E daí, vocês poderiam também fazer aquelas tabelinhas, enfim, tipo, colocar aqui em cima os resultados do teste, digamos assim. Resultado 1, resultado 2, digamos assim. Usar outras letras, né, enfim. E colocar aqui o computador tem e o computador não tem, né. Tipo, o computador tem e o computador não tem. E tá montando essa tabela também para facilitar a visualização. Tem outra questão? Então, talvez na outra questão a gente possa fazer desse jeito. Beleza. E aí, bora lá. Qual é a probabilidade de o computador ter defeito? Será que foi dado na questão? Foi dado na questão. Olha aqui, ó. Suponha que 15% dos computadores de uma determinada marca apresentam um defeito específico. Então, isso aqui já é dado na questão. Talvez por outros testes que eles fizeram, né? Enfim. Outras análises que eles fizeram. Então, a probabilidade de um computador ter defeito, como é dado na questão, é de 15%, 0,15. Certo? A probabilidade de não ter defeito vai ser quanto? Você já deve imaginar que vai ser o contrário, né? O complemento de 15, que seria 85%. Máximo? Então, não está explícito na questão, mas dá para tirar. E daí, o que é que ele está perguntando? Olha, dado que o software indicou como defeituoso, qual é a probabilidade de que esse computador ele realmente tenha defeito? Então, colocando lá nas configurações que o teorema de Bayes dá, qual é a probabilidade, então, de D, né? Vou colocar aqui, mas isso seria a pergunta final. Sendo que o software indicou que tem defeito. Esse valor é o que a gente está querendo encontrar. Mas a gente já tem a informação de outros valores, que é o quê? A gente tem a informação de ele, por exemplo, o software indicará um problema com a probabilidade de 0,9. Certo? O que é que ele está dizendo aqui? Probabilidade de o teste dar, indicar, sendo que já tem defeito, é 0,9. Então, ele vai acertar 90% das vezes e ele vai errar 10% das vezes. E daí, o teste indicar como defeito e ele não ter defeito. Vai ser 0,1. 10%. Alguma dúvida sobre esse mapeamento que a gente fez? Ficou confuso? Tudo isso foi dado na questão. É bom vocês fazerem... Tem gente que consegue fazer direto, né? Claro.
mas se ficar embalado na cabeça de vocês, vão tentando selecionar esses valores, escrevendo mesmo, que fica até mais bonitinho o T-Sangue ver lá que vocês entenderam realmente, que vocês estão firmes nisso. E agora bora para a aplicação. O que é que o Teorema de Bayes ele diz? Olha, ele diz o seguinte, com letras arbitrárias. Qual a probabilidade A, dado que B já aconteceu? Isso vai ser igual ao quê? A probabilidade de B, dado que A, vezes a probabilidade de A, certo? Dividido pela a probabilidade de B. Não é isso? Então, bora só fazer o que eles estão pedindo. Ele está dizendo o quê? Qual é a probabilidade de ele ter defeito, sendo que o teste já indicou que tem defeito? Então, a gente usou ter defeito como D, então vai ser D, dado que o teste indicou defeito. Isso vai ser igual ao quê? Aí vocês lembram disso aqui. Então, bora lá. Isso vai ficar o quê? Probabilidade de T, dado que D, isso é defeituoso, vezes a probabilidade de D, dividido pela probabilidade de T. Bora lá. Bora destrinchar primeiro o cara aqui de baixo. Como é que a gente faz isso? Então, probabilidade de T, nesse aqui, no caso de indicar defeito, o que é que seria? Quais são todos os casos que ele indica que tem defeito? É só quando ele realmente tem defeito? Não. Podem ter dois casos. Ele indicar que tem defeito, quando tem defeito, ou, ó, sinal de mais, ele indicar que tem defeito quando ele não tem defeito. Essas são as duas possibilidades do teste indicar que tem defeito. Então, esses valores aqui, vocês concordam que a gente já tem, né? Porque a gente já mapeou. Então, a gente só vai trocar. Então, qual é a probabilidade de indicar defeito quando tem? 0,9. Qual é a probabilidade de D? A probabilidade de ter defeito? 15%. 0,15. Mais a probabilidade de ter quando não tem defeito? 0,1. Vezes a probabilidade, né, de não ter defeito. No caso, é esse aqui. 0,85. E daí... Alguém pode fazer esse cálculo para mim? Eu vou colocar aqui na calculadora por enquanto. Não vou fazer de cabeça, gente. Nessa hora da noite não dá. Certo. Aqui deu 0,22. Se eu estiver errado, me corrijam. Beleza? E agora a gente precisa calcular isso aqui de cima. Então, quanto é esse valor aqui de cima? Já vou colocar aqui embaixo. Já vou trocar, tá? Eu vou trocar para aqui. Então, esse aqui a gente já tem, né? A gente acabou de fazer aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vai ficar 0,9. 0,9, 90% vezes 15%. Dividido pelo que a gente achou aqui embaixo. A probabilidade de indicar defeito, que é 0,22. Bora lá fazer de novo. Vezes 0,15. Pronto. Aqui no meu deu aproximadamente... aproximadamente 0,614. Vai. Beleza? Então, tá aí a nossa resposta. O que isso mostra pra gente? Basicamente, se uma pessoa, assim, visse essa questão de primeira, ela já ia pensar, poxa,
a probabilidade de o computador realmente ter defeito é 90%. Uma pessoa assim que não está tão ligada, né? Porque ela ia pensar, se o teste dá 90%, se ele acerta 90% das vezes, então a chance dele ser defeituoso é 90%. Só que isso não é verdade, né? A gente se precipita quando a gente pensa assim. Porque a probabilidade de ele realmente ter defeito quando o teste indica que tem defeito é de 61%. É só de 61%. Então é muito mais baixo do que uma pessoa ela imagina assim quando vê a questão pela primeira vez. Certo? Aí, bora lá. Bora fazer outra questão dessa, porque, como eu falei para vocês, é a questão certa de amanhã. Não vou mostrar de novo a teoria, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Bora lá. Imagine que temos 2 caixas de chocolate. A caixa 1 contém 5 chocolates ao leite e 3 chocolates amargos, enquanto a caixa 2 contém 6 chocolates ao leite e 8 chocolates amargos. Suponha que as caixas elas sejam escolhidas com a probabilidade de 1 por 2, né, cada, e o chocolate seja selecionado aleatoriamente de uma caixa escolhida. Se o chocolate selecionado for amargo, qual é a probabilidade de que ele tenha vindo da caixa 2? Então, bora lá. Qual é a condição que ele estabeleceu aí? Vocês podem já, né, marcar para não ficar dúvida. Se o chocolate selecionado for amargo, essa é a nossa condição. Então, qual é a probabilidade de ele ser da caixa 2? Ter vindo da caixa 2. Bora fazer de novo o passo a passo de mapear? Vamos embora. Tô fazendo bem assim para ficar dúvida. Então, bora lá. Vou agora nomear com A. Então, esse aqui vai ser o evento de a gente selecionar o amargo. Selecionar o amargo. E vocês podem colocar a letra que vocês quiserem. E aí eu vou colocar os 2 eventos. Eu vou botar com C. O evento de C da caixa 1. 2 de C da caixa 2. Caixa 1. Caixa 2. Beleza? E aí, bora agora para os dados que foram dados pra gente. A caixa 1, ela tem 5 chocolates ao leite. Aqui, ó. 5 chocolates ao leite e 3 chocolates amargos, enquanto a caixa 2 tem 6 chocolates ao leite e 8 chocolates amargos. Isso aí vai dar as probabilidades pra gente. Então, bora lá. Qual é a probabilidade? E suponha que as caixas sejam escolhidas com a probabilidade de 1 sobre 2, né? Então, a gente já anota isso. Então, a probabilidade da caixa 1 ser escolhida é igual à probabilidade da caixa 2 ser escolhida, que é a probabilidade de 1 sobre 2. Que ele deu. Bora lá. E quais são as outras que a gente pode ter? Sempre lembrem que os valores que vocês têm que encontrar estão intimamente ligados com o que tem lá na fórmula que foi dado pelo teorema. Então, antes mesmo de vocês acharem esse valor, se vocês esquecerem o que vocês estão tentando achar, escrevam a fórmula. Então, o que ele está tentando pegar aqui? Ele quer que... Qual é a probabilidade de o chocolate amargo ter vindo da caixa 2? No caso, qual é a probabilidade de a gente escolher a caixa 2, dado que o chocolate é amargo? Beleza? E aí vocês escrevem lá. Probabilidade de A dado que C2 vezes probabilidade de C2. Beleza? Sobre a probabilidade de A. Beleza? Ok. Alguma dúvida? Não? Aí vocês já sabem quais são as informações que vocês querem, porque vocês vão abrir isso daqui, né? Quais são as 2 probabilidades, todas as probabilidades que pode tirar amargo. Todas as possibilidades que dá para tirar amargo é o quê? Quando a gente escolhe o amargo sendo que é da caixa 2, ou ele não ser da caixa 2. No caso, ser da caixa 1.
beleza? Aí vocês abrem isso aqui, enfim. Se vocês preferirem, né, escrevam isso daqui, saibam quais são as informações que vocês estão procurando para depois vocês fazerem esse mapeamento. Mas, embora, no caso, eu prefiro fazer o mapeamento primeiro e depois partir para jogar tudo na fórmula, certo? Então, bora lá. Quais foram os dados que ele deu? A gente tem na caixa 1, a gente sabe o que tem na caixa 2. Massa. E daí, agora, qual é a probabilidade de eu pegar? Bora mapear todas as probabilidades. Probabilidade de eu pegar amargo sendo que eu estou na caixa 1. A probabilidade disso é quantos amargos tem na caixa 1? São 3 chocolates amargos. Então, 3 chocolates amargos de um total de 8, né? Que é 3 mais 5. Então, fica 3 sobre 8. Beleza? E a probabilidade de eu pegar um amargo, sendo que eu já estou com a caixa 2, é eu pegar 8 mais 6, 12, ou 14, no caso. Então, vai ser 8 sobre 14. Beleza? Que, simplificando isso aqui, né? Cortando. Vou simplificar. E vai ficar 4 sobre 7. Beleza? Então, bora-se embora. Bora jogar essas informações aqui na fórmula. Primeira coisa é descobrir a probabilidade, todas as probabilidades que eu tenho de pegar amargo. E para fazer isso, basta escrever o quê? Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu pegar amargo, sendo que eu peguei a caixa 2. Não, bora começar pela caixa 1, né? Sendo que eu peguei a caixa 1. Mais a probabilidade de eu pegar um amargo, sendo que eu tô com a caixa 2. Com a caixa 2, Caixa 2. Essas são todas as possibilidades de eu pegar um amargo. Então, trocando as informações, qual é a probabilidade de eu pegar um amargo, sendo que eu estou na caixa 1? A gente anotou isso aqui, né? 3 sobre 8 vezes a probabilidade de eu estar com a caixa 1, que é 1 sobre 2. Ou tem a outra possibilidade de eu pegar um amargo, sendo que eu estou com a caixa 2, isso é 4 sobre 7. Vezes a probabilidade de eu pegar a caixa 2. De eu estar com a caixa 2, que é 1 sobre 2. Beleza? Quanto é que dá isso aí? Alguém calculou? Por favor. Alguém. Enfim, eu vou fazer isso na mão mesmo. Probabilidade de A vai ficar 16 sobre 3, né? Mais 4 sobre 14. Deu 7 sobre 16? Massa. Perfeito. Vou confiar, tá? 7 sobre 16. Massa. Tranquilo. Ok. E daí, agora, a gente joga esse valor que a gente encontrou lá em cima, né? Então, a probabilidade de ser da caixa 2, dado que é amargo, vai ser esses valores daqui. Então, vai ser 3 sobre 16. Ou, 3 sobre 16 não, muito. 4 sobre 14. Dividido por 7 sobre 16. Alguém faz aí, de novo? 4 sobre 16. Dividido por 14 vezes 7. Aí vai ficar 64 sobre 98, né? No caso vai dar 32 sobre 49. Ah. Eita.
Vai dar 32... o meu dá 32 sobre 49. E aí isso vai dar quanto? 0,653, né? Que é aproximadamente, no caso é aproximadamente igual a isso. É 65,3%, mais ou menos. Então, beleza. Mais uma questão aí de teorema de Bayes. Vocês viram mais uma vez que a probabilidade não é aquilo que a gente imagina, né? Nunca é. E pronto. Tem mais questões que vocês podem achar no livro, que vocês podem também estar achando em outros locais. Com certeza. Assim, se vocês fizeram a lista e essas questões aqui, vocês praticamente conseguem tirar 10, sem problema. De verdade. Assim, é bem tranquilo a prova de amanhã. Bem tranquilo mesmo. Aí, bora lá. Essa pode ser considerada a questão mais difícil que vocês podem encontrar amanhã, que trabalha com função de densidade e vai trabalhar com integral, porque a gente está tratando de variáveis aleatórias contínuas. Quando a gente trabalha com algo que é contínuo, a gente só consegue trabalhar com intervalos, porque existem valores infinitos que a gente pode pegar dentro desse intervalo. Então, não tem como a gente trabalhar com valores exatos, exatamente porque é algo contínuo, certo? E aí, bora nessa. Separei aqui 2 questõezinhas. E vocês vão ver que também não é um bicho de 7 cabeças, não. A parte mais difícil dessas questões é só resolver a integral, que vocês podem estar esquecidos de cálculo 2, né? É cálculo 2, integral. Ou é cálculo 1? Cálculo 2. Enfim. Cálculo 1. Bom. E aí é isso. Vocês podem se confundir com resolver a integral, mas tenho certeza que ele vai considerar se vocês souberem explicar o que é função de densidade, fazerem a prova lá. Aqui está a prova. Vocês precisam provar essas 3 coisinhas aqui. Então, para a função de densidade que vai ser dada, os valores dela, para todo x, né, tem que pertencer aos reais. Todos os valores maiores ou iguais a 0. Tem que ser maiores ou iguais a 0 para todo x pertencentes aos reais. Vocês provam isso só pela a forma que está lá, né? A função. Vocês têm que provar isso aqui também. Então, para tudo que eu vou integrar, todo espaço que eu vou integrar, a probabilidade tem que ser igual a 1, porque, claramente, a primeira coisa que a gente estuda, né, em probabilidade, a soma de tudo tem que dar 1. E daí, vocês podem juntar essa B com a C, porque vocês podem fazer assim, ó. Porque essa C aqui, ela só está dizendo que a probabilidade dentro desses intervalos, ela tem que... a probabilidade de acontecer dentro desse intervalo, ela tem que existir dentro dos limites que são dados. É isso que essa C está dizendo. Então, vocês podem juntar a B com a C e daí só fazer isso aqui, ó. Fazer mais ou menos infinito. X. Dx vai ter que ser igual a integral dos limites que estão sendo dados. E isso tudo vai ter que ser igual a 1. Então, basta você provar isso daqui, que você já está provando a B e a C ao mesmo tempo. Beleza? E a não tem... É só verificar, né? Beleza. Então, bora lá fazer as questões. Tá. Seja Y a duração da vida útil medida em dias de um tipo específico de lâmpada LED, suponha que Y seja uma variável aleatória contínua. Olha aí, ó. A
gente trabalhando com variáveis aleatórias contínuas, com a função densidade de probabilidade dada por... Aí ele dá aqui essa função. No caso, deixa eu escrever isso aqui melhor. G de y é igual a m sobre... Ficou feio, né? Mas enfim. Y elevado a p. Onde o y ele está delimitado é maior ou igual a 100, menor ou igual a 1000. Para um valor de p em geral, determine m. Nossa, bora lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Usar a função de densidade de probabilidade, porque já está dizendo na questão. Então, as informações que a gente tem, colocando de forma extensa, a gente tem essa função, g de y, que é igual a m sobre y elevado a p, para qual intervalo? Y maior ou igual a 100, y menor ou igual a 1000. Certo? E a gente vai jogar, a gente tem que verificar se ela é realmente uma FDP. No caso aqui, ele já disse que é uma função de densidade, mas se vocês quisessem provar, vocês teriam que fazer a provazinha. Mas a gente vai utilizar a própria prova para descobrir o valor de M, porque ele já está dizendo que é uma FDP. Então, a gente vai utilizar o quê? Dentro desse limite que ele deu, a soma de todas essas probabilidades entre 100 e 1000 tem que ser igual a 1. E é assim que a gente vai achar o valor de M. Então, a gente vai substituir, né, o valor. Vai ficar 100 até 1000 de M sobre Y elevado a P DI igual a 1. Joga o M para fora, né, porque a gente está integrando em relação a Y. Aí fica 1 sobre YP. Aqui, isso nada mais é do que Y elevado a menos P. E aí, qual é a integral disso aqui? Qual é a integral de Y elevado a menos P? Y elevado a menos P já pode modificar aqui. Eu já vou colocar o M multiplicando, tá? Então, vou fazer separado para não ficar confuso. Vou fazer só essa parte aqui primeiro. Eu disse que... tá de boa. Quase 1 hora. Vai passar um pouquinho. Massa. Vou fazer só dessa parte aqui, tá? Primeiro. E saiu o negócio. Pronto. Só essa parte. Vamos lá. Fica... Integral disso é o quê? Y elevado a 1 menos P, que no caso seria menos P mais 1. 1 menos P. Vou só falar um negócio, porque geralmente nessas integrais, ao invés de ele fazer com uma funçãozinha assim, que é fácil de visualizar, como essa, de y elevado a menos P, o que eu poderia ter aqui, ao invés disso, que o P está representando um valor, né? Eu poderia, se, por exemplo, P fosse igual a 1, eu teria só 1 sobre Y, né? Que seria Y elevado a menos 1. E qual é a integral disso aqui? A integral disso aqui é log, né? Log de Y. Aí, só para vocês não cometerem o erro lá, porque às vezes a galera não lembra, né? Aí, ao invés de estar y menos p, que é um valor arbitrário, poderia estar só o y elevado a 1, né? Quando o p, no caso, fosse igual a 1. E aí vocês estariam
usando log ao invés disso aqui que ficou. Ok? Tô falando isso porque geralmente nas questões que ele coloca tem log. Aí eu tô relembrando para vocês já ficarem espertos. Massa. Bora lá. Aí fica entre 100 até 1000. E isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1000 menos P menos 100 menos P. Isso tudo dividido por 1 menos P. Beleza? E daí, no geral, né, a gente vai ter M multiplicando isso tudo daí. Que isso tudo vai ter que ser igual a 1. Só estou repetindo, tá? Menos 100, menos P, menos P. Isso tudo tem que ser igual a 1. E pronto. Vocês só botam M em evidência e passa tudo para o outro lado. E aí o que vai ficar é só vocês invertendo, né? Vai ficar 1 menos P em cima e o resto todo embaixo. Menos P, menos 100, 1 menos P. Pronto, gente. É isso. Essa é a resposta. Beleza? Agora, bora para a letra B. Qual é a probabilidade de que a lâmpada LED falhe antes de completar 300 dias? Ora, antes de completar 300 dias, então, se a gente tem esse intervalo aqui, então, agora a gente vai colocar no intervalo antes de 300 dias. Então, ele quer o quê? Ele quer a probabilidade de Y acontecer menor do que 300 dias. Então, Y, né, a duração dela. Então, tipo, enfim, quando ela tá funcionando, é isso? A duração, isso, Y, a duração da vida útil. Beleza, então ele quer isso aqui, ó. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca lá nos intervalos. Vocês vão fazer praticamente a mesma coisa, só que agora, ao invés de ser de 100 a 1000, vocês vão fazer de 100 a 300. E vão fazer a mesma coisa. Ok? Não vou desenvolver porque é a mesma coisa, só que agora eu tenho 300 aqui. 8. Questão 8. Suponha que o tempo de espera por um ônibus em um determinado ponto de ônibus seja modelado com uma variável aleatória contínua x, x1 no caso. A função densidade e probabilidade do tempo de espera em minutos é dada por isso daqui. Beleza. E daí, para x maior que 0, menor ou igual a 3, certo? E f de x para os outros valores igual a 0. Então, a gente pode reescrever isso daí. Eu vou pegar essa questão aqui. Deixa eu pegar. Colocar para outro canto. Olha. Perdão, né? Pronto, agora foi. Vou colocar para outra página. Copiar. Vamos embora. Então, a gente pode reescrever isso daí para ficar mais fácil de visualizar. Ela é 10 sobre 45 vezes 3 menos x para 0, ou para x, né, maior que 0. Menor ou igual a 3. E 0 caso contrário. Caso contrário.
Beleza. Daí, ele diz o quê? Ó? Verifique se f de x é uma função de densidade de probabilidade válida. Como é que a gente prova isso? Aquelas 3 condições. E aí a gente já consegue verificar de cara que, para todos os x que estão nesse intervalo, essa funçãozinha aqui vai ser maior ou igual a zero, certo? Então, é só vocês irem trocando valores desses intervalos aqui que vocês vão verificar isso. Já dá para ver, né, bem claramente. Então, a condição A, ela é provada. Mas aí vocês escrevem lá, tá? Vocês escrevem exatamente, ó. F de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente... Sempre esqueço para que lado é. Pertencente aos números reais. Beleza? E a B, como eu falei para vocês, a B e a C podem ser unificadas numa só. Vocês só precisam provar que essa função, no intervalo que é dado, no caso, no intervalo de 0 a 3, então, de 0 a 3, 10 sobre 45, 3 menos x, e isso tem que ser igual a 1. Ok? Aí vocês precisam comprovar isso. Aí bora lá, bora fazer rapidinho. Fazendo isso daqui, né? Eu já vou fazer logo de cara. Já vou resolver a integral. Aí vai ficar 10 sobre 45. Esse aqui vai ficar multiplicado por 3 vezes x, menos x elevado a 2, né? Sobre 2. Isso tudo nesse intervalo. E aí, no caso, isso aqui vai dar... Isso daqui vai ficar 10 sobre 45 vezes 9 menos 4 sobre 2. Enfim. E aí, beleza. No final fica 10 sobre 45 vezes 9 vezes 2, né? Me corrija se eu estiver errado. Peraí. Isso mesmo. Que isso vai ser igual a 1, né? Então, beleza. A gente provou que é uma função de densidade e probabilidade válida. Agora, a letra B, calcule a probabilidade de um passageiro espere menos de 2 minutos. Aí, qual seria essa probabilidade? Não vou resolver tudo aqui, mas eu já vou deixar aqui, ó. Probabilidade de ser menos de 2 minutos que eu vou esperar. É isso? Isso. Aí, como é que vocês fazem? O limite vai ser de 0 a 2. Beleza? 0 a 2. Aí. E, na letra C, determine a probabilidade que o passageiro espere entre 1 e 2. Então, vocês escrevem assim. E aí, isso nada mais é do que você coloca aqui, ó, 1 até 2. E a gente faz isso exatamente porque a gente está somando, né? Porque o ônibus, ele pode chegar de 0 a 3 minutos. Poxa, ele pode chegar 3 minutos, ou, no caso, 0 minutos e um segundo, 1,1 segundo, 1,2 segundos, 3 segundos, 1 minuto e 3 segundos. Assim, né? Valores infinitos. Então, é por isso que a gente tem que usar a integração. A gente tem que estar somando tudo isso para que a gente consiga achar essa probabilidade. Beleza? Então, é isso que significa função de densidade, probabilidade. E é mais ou menos isso que ele sempre cobra nas provas. Né? Geralmente 5 questõezinhas, 5 a 6 questões de análise combinatória, uma questãozinha de distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias discretas, que foi a que a gente usou aqui na questão 4, que a gente usou distribuição binomial.
uma ou duas questõezinhas de teorema de Bayes e uma questãozinha com variáveis aleatórias contínuas, usando função de densidade para fazer essa distribuição. Alguma dúvida? Alguma questão que vocês querem que eu resolva mais? Que vocês... Alemão só amanhã, 13 horas. Ah, é Stefan, né? Pois é. Pronto. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, não tiver nenhuma questão a mais para resolver, que vocês ficaram assim, travados, o que eu recomendo agora para quem utilizou dessa revisão, né, para estar realmente revisando e até aprendendo, que vocês peguem mais questõezinhas parecidas com essa, treinem e vocês vão estar craques. Vou sim disponibilizar esse documento, não sei se ele ficou organizado o suficiente.